boa noite. Pode sentar, queridos. Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, obrigada pelo teu mover até esse momento. E Jesus, eu apenas declaro corações abertos para ouvir a sua voz e para estar dispostos a obedecerem aquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua maravilhosa presença. Nós te amamos, Jesus. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de eu começar. Como você entrou aqui hoje? Como você entrou? Qual é o nível da sua reserva hoje? O pastor usou essa palavra, eu gostei. Eu quero que você repita e declare comigo. Forte, gente. Eu entrei sem reservas. Eu queria falar com muito amor e carinho, se vocês quiserem ir embora. Ainda dá tempo. Queridos, o Espírito Santo falou muito forte comigo umas 2 semana passada e essa semana. E eu compartilhei com o pastor e ele já começou a fazer na segunda-feira e ele fez durante todos os dias da semana. E hoje ele só está finalizando o que ele começou a fazer. E eu queria que o Juan colocasse para mim, Juan, em João 9. Querido, se você entrou em uma igreja evangélica, em uma denominação evangélica e você saiu a mesma coisa, você nunca conheceu Jesus. E hoje Ele nos preparou essa noite para termos um encontro com Ele. E se você está aqui, você não vai sair da mesma forma. Então, tire seus sapatos, modo de falar, tire suas reservas, esteja disposto, porque você não vai sair da mesma forma. Conseguiu? Eu vou ler aqui que vai ficar mais fácil. Eu vou ler rapidinho, tá, gente? Só para mim não perder tempo. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E o homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá até o tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: Como podia ver? Ele respondeu: Ele pôs lama sobre meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam:
Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte para ele, pois já tem idade e falará por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é um pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas ele disse: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Até aqui. Queridos, o Espírito Santo falou comigo que esse é um exemplo de cura. O Juan vai colocar a imagem, pode deixar, tá, Juan? O título de hoje da minha mensagem é Feridas da Alma. Jesus curou a visão desse homem. No começo, estava falando que ele era cego de nascença. Ele nasceu cego. Aí os discípulos perguntaram para ele: Jesus, quem pecou? A mãe dele ou ele para que ele nascesse cego? Jesus pegou e falou: não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. A partir daquele instante, aquele dia foi preparado para aquele cego. Porque quando Jesus passou ali, ele falou: ele nasceu assim para que a vontade dele fosse feita, vontade de Deus fosse feita na vida dele. Então, todos os outros anos que ele foi cego, foi só um aprendizado para aquele dia. Aquele dia ainda ia vir, para que a vontade de Deus tivesse sido feita através da vida dele. E ele chegou na onde ele mendigava há muito tempo. Ali está escrito, depois vocês leem lá com mais calma. Ele mendigava há muito tempo. E ele chegou lá e não reconheceram ele. Ficaram perguntando: nossa, será que esse é o homem que mendigava? Aí um falou: não, é ele mesmo. O outro falou: não, não é. E eles não sabiam o que tinha acontecido. Ninguém reconhecia mais aquele homem. Mas o engraçado é que ele só tinha sido curado de uma cegueira. Por que ele se tornou irreconhecível? Ele só foi aberto os olhos. O que aconteceu de diferente para as pessoas não reconhecerem ele? Não aconteceu nada diferente. Jesus não curou a paralisia ou algo externo. Ele só abriu os olhos dele. Mas as pessoas já não reconheceram. E ali, quando Jesus curou os olhos daquele cego, houve cura e houve transformação ao curar aqueles olhos. Jesus curou os olhos, mas ele curou internamente. Porque a partir daquele momento, ele já se tornou irreconhecível aos olhos das pessoas que estavam junto com ele há muito tempo. E os fariseus, eles ficaram... Aqui no título da minha Bíblia está escrito: os fariseus investigam a cura. Eles ficaram: meu Deus, mas não é possível isso, eu nunca vi isso acontecer. E ficaram perguntando, mas o que aconteceu? Mas fala de novo, chama o pai dele. Gente, isso não existe.
Como que fez? O que ele fez? Quem que é este homem? E houve uma divisão entre os fariseus. Se vocês forem estudarem, os fariseus, eles são muito inteligentes, eles sabem exatamente, né, no que eles acreditam. E nesse momento, eles não conseguiram explicar a cura. Houve uma divisão entre eles. Eles falaram, meu Deus, cara, será que é de Deus? Será que é pecado? O cara curou no sábado, não pode curar no sábado. E agora? Tipo assim, né? E eles ficaram perdidos. E a Bíblia fala, houve uma divisão entre eles. E no versículo 20, eu vou ler rapidinho aqui, fala assim: responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele a idade que ele tem e ele falará por si mesmo. Se os pais falaram assim, pergunte para ele a idade que ele tem e ele vai falar por si mesmo. Vocês acham que ele era uma criança? Vocês não acham que ele era velhinho o suficiente para ele saber responder quanto tempo ele tinha sido cego? E chegou um homem do nada, cuspiu na lama, colocou no olho dele e ele foi curado. E esse é um exemplo que o Espírito Santo nos deu de cura. Que independente de quantos anos aquele homem tinha sido cego, Jesus chegou e houve transformação. Mas não houve só transformação e cura da cegueira. Houve transformação por completo. Porque ele já se tornou irreconhecível às pessoas do seu cotidiano. E agora eu vou começar. Seguir Jesus é morrer. Quem concorda comigo? É morrer. Você precisa estar disposto a morrer para seguir Jesus. Você precisa se você não quer perder a sua razão, se você não quer perder as suas vontades, seus sonhos, seus projetos, você não pode seguir Jesus. Seguir Jesus é você deixar sua família, deixar pai e mãe, deixar seu filho, morrer e largar tudo e seguir Jesus. Você precisa fazer o que você não quer fazer. Você precisa fazer o que você nunca pensou que faria. Seguir Jesus é você falar, eu não sou nada e que Jesus habite em minha vida. É você deixar todo o seu eu, todo o seu ego, todo o seu orgulho e falar, Jesus, eu não acredito que eu faria isso um dia. Mas eu não tenho mais controle sobre mim. Cristo reina em mim. Isso é seguir Jesus. E aquele cego, quando ele encontrou Jesus, ele foi curado dos olhos, como um exemplo que a Bíblia deu. Mas ele foi curado e foi transformado. E Jesus, ele sempre, quando temos um encontro com ele, ele não só nos cura, mas ele nos transforma. Ele nos cura de nossa dor ou de nossa lepra, mas nós saímos transformados e saímos irreconhecíveis aos olhos de outras pessoas. Então, se nós temos algo que precisamos ser curados, mas nós fomos curados e saímos do mesmo jeito, nós não fomos curados. Porque senão nós sairíamos irreconhecíveis. Assim como aquele cego. Então, talvez a gente achou que a gente tinha sido curado. E hoje, ele preparou esse culto para a gente aprender isso na prática. Então, queridos, é o que eu falei. Se você quiser ir embora. Hoje você vai aprender o que é você ser curado na prática. Seguir Jesus é você matar o seu eu, o seu orgulho, o seu ego e falar assim, hoje eu estou sem reservas. E o Espírito Santo falou comigo ali, ele falou assim, filha, antes de vocês eu já era. Antes de vocês estarem, eu já estava. Então esse dia já estava preparado e pronto para a gente receber aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Então, se você está aqui, não é por acaso que você está aqui. Era para você estar aqui. Bora lá. Quando você machuca, um machucado, um ralado, e você cura esse ralado, vamos lá, passa pomada, cura, de qualquer forma. Vou falar de uma cesárea. Quando você faz uma cesárea e essa cesárea é curada, você não sente mais dor de corte nessa cesárea. Você não sente mais. Às vezes você sente, né, uma fisgada, mas é por conta da raque e tudo mais. Mas uma ferida, quando você machuca, cai, quando você é curado daquilo, você não sente mais dor naquilo. Aquela ferida fica só cicatriz. Você não sente mais nada por ela. Mas, até ser cicatrizado, existe um processo para essa cicatrização. Primeiro sai a casquinha, né? Depois vai sarando, ralado. Existe um processo. Mas todo
todas as pessoas que Jesus curou na Bíblia, nunca houve um processo. Foi instantaneamente. Ele nunca curou um cego e houve um processo para ele ser curado. Não, ele curou o cego e ele começou a ver. Foi instantaneamente. E o Espírito Santo falou para mim assim: filha, existe realmente um processo para vocês serem curados. Mas o que eu preparo para vocês e aonde Jesus chega, vocês são curados instantaneamente. Então ele falou assim: filha, esse dia foi preparado para vocês não viverem o processo de cura, mas para vocês serem curados instantaneamente. E depois que você é curado, não pode haver processo mais para cura. Curou, já era. Não tem mais processo para cicatrização da ferida que foi curada. Então, quando você é curado de algo, não existe mais um processo que dói depois da ferida que você foi curado. Você simplesmente foi curado, ela morreu. Então, quando nós não fomos curados, existe um processo após a ferida. Porque a gente põe um band-aid em cima do machucado e acha que foi curado, mas não foi, porque dói. Só que hoje nós vamos falar de feridas um pouco mais profundas. Feridas que você não gosta de mexer. Feridas que você não gosta de falar. Feridas que você não gosta que toque. Feridas que você prefere fingir que está tudo bem, igual o pastor falou. Feridas na sua alma. Feridas que foram causadas no passado, hoje, e isso levarão você a ter feridas no futuro. E o Espírito Santo falou comigo sobre 3 tipos de ferida: tumor, feridas expostas e feridas imperceptíveis. E eu vou falar um pouco sobre tumor. Tumor. Todo mundo aqui sabe o que é um tumor, não sabe? Tumor é uma palavra muito forte, né? Se você fala, nossa, a pessoa está com tumor, você fica, nossa, meu Deus. É uma palavra forte, que traz pra gente uma sensação de uma doença forte. E todos nós temos tumores dentro da gente. São aquelas feridas que já fazem parte da gente há muito tempo. Sabe aquela ferida que foi causada lá na sua infância? Que já faz parte de você pela sua vida inteira? Essa ferida, ela é um tumor. Feridas que não são vistas. Elas não são vistas, mas elas doem e elas sangram ainda. Feridas que ainda causam amargura. Aquela ferida que quando você lembra ainda causa um sentimento em você de... sabe, aquele ranço, aquela amargura. É essa ferida. Feridas que nasceram de um tamanho de uma ervilha. De um tamanho desse tamanho. Através, por exemplo, de uma palavra. Ou de um gesto. Ou de uma ação que alguém fez para você. E ao decorrer da sua vida inteira, ela tornou um tumor que já corroeu você inteiramente por dentro. Só que muitas das vezes você prefere anular isso da sua vida e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Que é mais fácil deixar para lá, porque dói, né? Tocar na ferida. Machuca de novo. Feridas como tumores o Espírito Santo me deu. Mágoas, remorsos, arrependimento, palavras guardadas, falta de perdão, raiva, ódio e medo. São feridas que se tornam tumores dentro da gente. Palavras guardadas, falta de perdão, mágoa, arrependimento, ódio e medo. São feridas que nos corroem internamente ao decorrer de nossas vidas. E talvez essa ferida foi lançada ou você vive com ela há muito tempo que você nem faz noção do que ela existe em você. Sentimentos que corroem e que destroem você por dentro. Sentimentos que vira e mexe, você se pega sentindo eles de novo. Você se pega sempre, parece que está encurralado, meu Deus. E agora, o medo, ele nos aprisiona. São feridas que existem dentro da gente que nos causa medo. O tumor, ele nasce através de uma doença, certo? Por exemplo, vamos lá, um câncer. Através de uma dor de cabeça, você tem um tumor na cabeça, através de uma doença, certo? E assim como essa doença, o tumor ele também nasce em nós através de algo. Às vezes, eu tenho 99% de certeza que você não sabe através do que você tem esse tumor, mas você tem.
E, inicialmente, esse tumor pode ser tratado. Toda pessoa que ela é descoberta com um tumor, ela pode ser tratado. Mas se ela descobre esse tumor muito avançado, ele não tem cura mais. Os médicos já falam, ó, não tem cura. Ele está em estágio final. E assim também é o tumor de nossas almas. Se não deixarmos sermos curados ou tratados inicialmente, no seu estágio final, ele vai ter nos corroído por completo. Por isso que a gente vê pessoas hoje de 60 anos, 50 anos, vou falar uma idade alta, que elas são amarguradas. Sabe aquelas pessoas que existem tumores dentro dela? Tumores que ela precisa liberar a cura. Porque ela não deixou ser tratada no seu estágio inicial. Ela preferiu viver com esse tumor durante toda a vida dela. E hoje, esse tumor já corroeu por dentro dela completamente. Agora vamos falar sobre feridas expostas. Feridas expostas. Vamos lá. Um machucado exposto. Você cai de moto, vamos pôr um machucado feio. Machucado exposto. São aquelas feridas que, se você não cura, ela junta bicho. Você já viu a perna de quem tem aquele problema que vai juntando bicho? É uma ferida exposta. As feridas expostas, elas causam bicho. Elas causam moscas. Elas têm mau cheiro. As pessoas com feridas expostas, elas não conseguem ficar num lugar muito tempo. Ninguém consegue ficar perto de alguém que tem uma ferida exposta. Ela fede carniça. Essas feridas, elas foram abertas há muito tempo, mas elas nunca cicatrizaram também. Diferente dos tumores, que corroem apenas por dentro, essas feridas, elas corroem por fora. Externamente. É visível você ver alguém que tem uma ferida. Sabe por quê? Porque quando você lança uma palavra sobre essa pessoa e ela está ferida, ela grita. Sabe? Aquela pessoa que está com uma ferida, que qualquer coisa que é falado para ela, a alma dela grita. Ah, que dor! É uma ferida exposta. É uma ferida exposta porque qualquer um aqui consegue alcançar essa ferida. É uma ferida que está juntando um bicho que não foi cicatrizada. Talvez porque você não quer que ela seja cicatrizada. Ou não queria até hoje, porque hoje você não tem escolha. Essa ferida exposta é aquela que você não consegue esquecer e quando você está quase esquecendo, dói de novo. Sabe, quando você esqueceu do trauma que você viveu lá no passado, mas aí a Patrícia vem e me causa um trauma parecido e eu pego aquela ferida de novo para mim, vem cá, junta tudo aqui. Agora fica um monte de ferida exposta. Ela dói constantemente. Ela está aberta para infecção e contaminação. É isso que eu falei. Qualquer palavra lançada é uma contaminação para essa ferida. Ela está aberta para contaminação. É uma ferida causada também por danos externos, como abuso sexual, violência doméstica, maus tratos, abandono, falta de paternidade. E é uma ferida que te deixa ameaçado por qualquer outra ferida. Uma ferida externa, quando você é uma pessoa que ela foi abusada sexualmente. Ela é uma pessoa, sabe, assim, no mundo dela. Ela não se abre, ela cria um escudo, porque ela não quer que ela seja ferida de novo. Uma pessoa que sofreu violência dentro de casa, ela cria um escudo para todos os sentimentos. Você vem com amor, não. Você vem com ódio, não. Ela tá aqui, ó, com um escudo em volta dela o tempo inteiro. Porque essa ferida está exposta. E qualquer machucadinho vai doer de novo. Então ela prefere não ser curada, mas ela também cria um escudo para ela não sentir mais. Essa é uma ferida exposta. E uma ferida imperceptível. Essas são as maiores feridas. São as feridas que as pessoas nos causam, ou que nós causamos às pessoas, mas que a gente não sabe que elas existem. São as feridas que, por exemplo, um dia, muito tempo atrás, um exemplo, eu falei pra Elaine, nossa, Elaine, que roupa feia. Pra mim, eu esqueci isso, mas ela não esqueceu. E isso causou uma ferida nela. Você não sabe, mas causou. Ou uma ferida que talvez você queria muito que fosse de outro jeito,
uma situação na sua vida, mas ela não é. E isso causou uma ferida em você. São feridas que já se tornou, são feridas que você já se tornou. Elas não tornaram você, você já se tornou elas. Elas estão tão dentro de você que você já é a ferida própria. Existem tantas feridas, mais tantas feridas, mais tantas feridas que você nem imagina e você é essa própria ferida. Só que a pior ferida é aquela ferida que você acha que você não tem. Aquela ferida que você sabe que você precisa ser curado, mas você fecha o coração para ela. Essa é a pior ferida. A ferida que talvez você sabe que você precisa pedir perdão para aquela pessoa, mas você não pede, porque você fecha seu coração para isso. É uma grande ferida. E essa ferida, ela vai causar um tumor em você. E ela vai te corroer pelo resto da sua vida. Só que sabe o que é o pior? É essas feridas que o Espírito Santo, ele fala com a gente. Aquele que tem, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E sabe aquele, tô indo pelo caminho errado? Peraí, isso aqui tá errado. Sabe? Aquele sentimento de, não, eu sei que tá errado, mas eu vou continuar fazendo. Aquele sentimento de, cara, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Eu preciso liberar essa mágoa daquela pessoa. Eu preciso liberar esse perdão daquela pessoa. Porque isso está me corroendo. Isso está matando internamente. Mas a gente não faz. É uma ferida imperceptível. São feridas que interferem no nosso caráter, personalidade e atitudes. Ferida que se tornam o que você é hoje. Todas as feridas imperceptíveis em você te tornam o que você é hoje. Você só não viu ainda. Feridas que causam em você um escudo tão grande que você se torna uma pessoa fria. Feridas que te tornam talvez uma pessoa prepotente, arrogante. Não porque você é assim, mas porque você está cheio de feridas, aquelas pessoas que te feriram e hoje te fazem ser assim. Feridas que te fazem ter duas personalidades, para você não se machucar. Então, é melhor eu demonstrar uma coisa para o pastor e eu ser outra coisa, porque eu prefiro não me machucar. É uma barreira de autoproteção, mas é uma ferida que alguém causou em mim. E eu fecho os olhos para ela hoje. Feridas que foram causadas por alguém e nos tornam indiferentes. Feridas que hoje talvez elas foram causadas por uma simples palavra, mas que elas mudaram a nossa vida. Sabe aquela palavra que você nunca esquece? Sabe aquela, eu te odeio, que você nunca esquece? E ela se tornou hoje uma ferida dentro de você que ela está enraizada. E o Espírito Santo te trouxe aqui para ele curar essa ferida hoje. Essas pessoas cheias de feridas, elas sempre vivem na defensiva. Elas são traumatizadas. Todas as pessoas feridas, elas têm pelo menos um trauma. Elas são traumatizadas. Elas são inseguras. Elas têm o espírito de derrota. E elas têm aquele tal do eu nunca consigo. Sabe? Aquele Espírito Santo, ele vem e ele dá uma injeção de ânimo em você. Quando você vê, você está lá embaixo de novo. Ou então, quando alguém vem e ele declara algo sobre sua vida. E você, uau! Quando você vê, você está lá embaixo de novo. É uma ferida que existe em você. Só que Jesus hoje, ele falou assim, filha, hoje eu estou sentando na mesa com vocês para curar todas as feridas de vocês. E querido, eu queria te falar com muito amor e muito carinho, que se você quer seguir Jesus, hoje você vai aprender a morrer na amarra. Hoje você vai ser curado de todas as suas feridas. Todas. Aquelas que você sabe, aquelas que você não sabe, aquelas que você não quer saber e aquelas que você não quer enxergar. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te curar de todas as suas feridas. E o Espírito Santo fez algo com a gente segunda-feira, aqui. Pode colocar, Juan? E ele falou assim, filha, você vai fazer isso no culto de novo. Aí eu falei, meu Deus, obrigada, minha vida, te amo. Aí ele falou assim, e você vai fazer isso de novo no culto? Eu falei, Espírito Santo, eu? Ele falou assim, você vai fazer, sabe por quê? Porque
Começou aqui, gente. Na segunda-feira a gente tem reunião do Ministério de Louvor e o Espírito Santo começou curando as nossas feridas na segunda-feira. Eu acredito que é porque começa tudo aqui, né? E ele falou assim, agora vocês estão aí prontos para curar aqueles que vão vir. O esquecimento, ele não cura as dores. Se você tem uma ferida e você esqueceu ela, você não curou ela. Pode passar, Juan. A distância, ela não cura dores. Se você tem alguém que te feriu e que hoje talvez esteja distante de você, essa ferida não foi curada. A distância, ela não cura dor. Próximo, Juan. O tempo, ele também não apaga as dores. Se você foi ferido há muito tempo, esse tempo também não curou essa ferida. Acho que acabou? Pode pôr o outro. Primeiro, abra o seu coração e fale toda a verdade. Eu queria convidar meus amigos a vir para cá. É, o louvor. Pode tirar. Primeiro, abra o seu coração e fale toda a verdade. Pode passar, fica à vontade. Não, para vocês tocar. Tava com medo já, né? Não, o Juninho já veio até assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, fica à vontade, pode tocar. Já ficaram tremendo aqui. O Juninho já, meu Deus do céu. Primeiro, abra o seu coração e fale toda a verdade. Pode passar. Segundo, expresse seus sentimentos sem reservas. Gente, isso aqui é para fazermos hoje aqui. Primeiro, abra o seu coração e fale toda a verdade. Segundo, expresse seus sentimentos sem reservas. Terceiro, diga o nome da sua dor. Diga o nome da sua ferida. Acho que acabou. Acabou? Aqui, filho. Aqui. Então, queridos, eu queria convidar você a você ficar de pé. E eu quero propor algo para você nessa noite. Rápido, simples. E sem muita bagunça, porque a gente é crente. Querido, se existe alguém aqui hoje, o Espírito Santo não tirou ninguém da lista, amém? Ele disse todos. Então todos vão ser curados. Não adianta falar, não, você. Você está aqui dentro, você está junto, você está no barco. Você vai ser. Você não tem escolha, é sem reservas. Lembra que você falou assim? Hoje eu estou sem reservas? Então você está sem reservas. Mas eu vou começar assim. Queridos, eu quero que vocês fiquem à vontade. Mas se você tiver alguém aqui dentro que você sente uma ferida por ela, ou que essa pessoa já te feriu, eu quero que você fique junto com essa pessoa. Amém? Ou se você... Queridos, eu quero ser bem explícita em ferida. Palavra, mágoa, sentimento, machucado, erro, condenação, pecado. Ferida é ferida. Só que você precisa falar a sua dor, expressar a sua ferida. Se o seu marido te fere, fique do lado dele. Se não tem ninguém aqui que te fere, mas expresse a sua ferida. Declare a sua dor. Fala o nome da sua ferida. É isso que o Espírito Santo trouxe para a gente aqui hoje. E eu quero deixar vocês bem livres. Principalmente, eu gostaria que vocês fizessem duplas. Aquele que não tem alguém aqui que tem uma ferida, faz dupla com outra pessoa. Mulher com mulher e homem com homem. E eu quero que você declare a sua ferida para outra pessoa. E a pessoa vai declarar a sua ferida para você. Amém? Porque a Bíblia fala que é no declarar que você é curado. E depois que você falar para essa pessoa da sua ferida e que a pessoa falar para você da sua ferida, vocês oram um pelo outro e declarem a cura sobre essas feridas. Amém? Vocês me entenderam? Se ficar sobrando alguém, faz 3, tá? Fiquem à vontade, gente.
ação. Querido, mas declare a sua ferida. Se precisar, grite, ajoelhe, chore. Seja liberto de todas as suas feridas. E se existe alguém sozinho, vá até essa pessoa. Não deixe ninguém sozinho. Ninguém pode ficar sozinho. Messias adorar. Querido Espírito Santo, eu oro, Pai, por cada coração que está aqui nessa noite, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, a cura de todas as feridas, Jesus. Instantaneamente, Pai. O Senhor é aquele que preparou esse dia para nós. O Senhor é aquele que preparou os nossos corações para essa noite. Deus, eu anulo, Pai, todas as feridas que vão ficar escondidas, Deus. Que todas as feridas sejam expostas na mesa que o Senhor preparou para a gente hoje. Espírito Santo, ó Pai, eu declaro, Deus, a cura de todas as feridas, Pai. Todas as feridas da alma, todas as feridas internas, ó Pai. Todas as feridas que têm causado tumores, Deus, dentro de cada pessoa há muito tempo, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, escancaradamente, Deus, a cura dessas feridas, Deus. Eu declaro, Espírito Santo, a tua liberdade aqui nessa noite, Deus. Eu declaro, Senhor, que todas as pessoas vão sair daqui curadas de todas as feridas. Jesus, o Senhor é aquele que aonde chega a cura instantaneamente. Jesus, o Senhor é aquele que aonde chega todas as feridas são curadas sem processos, ó Pai. E eu oro, Deus, por cada vida, Senhor. Eu declaro por cada pessoa, ó Pai. O Senhor rasgando os corações aqui, ó Pai. O Senhor rasgando as almas, Deus. E que todas as feridas venham ser curadas, Deus. Pai, eu declaro, Senhor, o seu mover, Espírito Santo, sobre este lugar. Eu declaro, Espírito Santo, o seu mover sobre este ambiente, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, a tua glória, Deus, sobre esse ambiente, ó Pai. Espírito Santo, eu declaro, ó Pai, um rasgar de almas nessa noite, Espírito Santo. Eu declaro, Espírito Santo, a cura, Deus, instantaneamente de todas as feridas, ó Pai. Eu declaro, Espírito Santo, que aquele que não sabe qual ferida tem, o Senhor venha trazer a memória, Espírito Santo. Deus, eu declaro, Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, sobre cada pessoa que também está nos assistindo, Deus, a cura instantaneamente de todas as feridas, Deus. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, todas as feridas sendo curadas hoje, Deus. Seus olhos são Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, e sua boca mais ó Pai, os corações aqui nessa noite. está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue.